Graças a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Os cumprimento com a paz do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 8, versículos 3 e 4. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Livro de Neemias, capítulo número 8, versículo 3 e 4. Os queridos irmãos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Amém? Repita comigo: a minha geração não pode perder o púlpito de madeira. Repita comigo: a minha geração não pode perder o púlpito de madeira. Assentai-vos, por gentileza. Queridos, rapidamente eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por essa mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente com os irmãos e de ministrar a sua santa palavra. Também sou grato a Deus pela quem me fizera o convite, a liderança dessa juventude gloriosa, poderosa, a irmã Elian, a irmã em Cristo, meu amigo irmão Luiz Otávio, muito obrigado, e ao meu estimado pastor Vanderlei pela confiança que tem a nós. Também sou grato a Deus pela caravana que também comigo vem da nossa congregação, os meus amadíssimos e queridos irmãos em Cristo, a juventude Voz Pentecostal. Aonde estão vocês? Digam amém. Nós viemos representando o Planalto Serrano e o nosso pastor é o pastor Amândio. Estamos felizes de estar aqui com os irmãos. É bem verdade que somos alegres, estamos alegres porque estamos na casa de Deus e somos felizes porque temos Jesus, né? Faz parte, né, Elian? Fico feliz também em rever meu amigo Igor, né? Ele nos visitou lá no interior quando morávamos lá e agora estamos aqui um pouco mais perto e isso também é motivo de alegria. Eu estou alegre, embora cheguei atrasado neste culto por causa da logística da caravana para nós chegarmos aqui. Mas este dia é um dia atípico. Eu não sei se você já parou para reparar. No calendário hoje é um dia atípico, é dia 29 de fevereiro, né? E isso não acontece anualmente. Hoje também é considerado o Dia Mundial da Oração. Quantos já oraram hoje? Hoje é o Dia Mundial da Oração. Então Deus tem algo especial para fazer nessa noite. Quando eu dobrei os meus joelhos e recebi essa palavra de Deus, a única coisa que eu pedi para Deus é que Ele permitisse que o meu coração estivesse da mesma forma que quando eu recebi a mensagem, a palavra de Deus, que Ele permitisse que o meu coração, até este momento, que o meu coração estivesse da mesma forma simples,
da mesma forma que só eu e Deus sabe como nós estávamos. E nessa noite, Deus ele vai falar conosco. Ele já falou através dos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores, mas ele vai concluir com uma palavra. Quantos estão aptos com ouvidos? Levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Eu fico contente com a igreja que ama a palavra de Deus. Vamos lá. O livro de Neemias é um livro em que Esdras, ele é o compilador do próprio livro. Esdras também compila o livro que carrega o seu nome, o livro de Esdras, e bem provável que também 1ª e 2ª Crônicas. Eu preciso da sua atenção rapidinho para nós introduzirmos a respeito da historicidade. É bem verdade que nós estamos falando do Antigo Testamento, mas a atenção maior, e você vai entender aquilo que Deus colocou no meu coração, porém eu preciso transmiti-los de forma pausadamente. Os irmãos aceitam-me a minha paciência, por gentileza. Esdras compila esses 4 livros, e a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem versado nas Escrituras, que dedicava-se à palavra de Deus. Porém, a situação do povo em que Esdras se encontra, ele estava inserido no meio de um povo, e o povo de Deus. Porém, a situação era caótica. A situação que rodeava a vida do escriba, desse sacerdote Esdras, era uma situação crítica, assustadora, porque o povo já estava em cativo. E agora, quando o povo está cativo pelos pecados, uma coisa que acaba com a nossa moral, acaba com a nossa imagem, é o pecado. O pecado ele nos destrói de alto a baixo. O pecado ele nos desmoraliza, ele nos aprisiona. E agora o povo, pelo pecado, pela desobediência a Deus, estava cativo pelos seus inimigos por uma permissão divina. Que situação triste. O povo olhava para Israel e debochava, zombava do povo de Deus. E Deus, olhando aquela situação, permitindo aquilo, porque o coração de Deus estava ferido. Uma situação triste, não só para o povo, mas também para Deus. Deus assistindo tudo aquilo, eu olho e vejo o coração de Deus, como estava diante daquela situação. Porém, como tudo na Bíblia é profetizado, e Deus não faz nada sem antes avisar, aprenda isso: Deus não vai fazer nada na sua vida sem antes Ele te avisar. Se você está perto do abismo, Jesus está te avisando já tem muito tempo. Se você já está perto de cair, Jesus ele já vem te avisando: cuidado, vigie. Aí agora a profecia de que eles cairiam no cativeiro, Mateus, aconteceu. Porém também a profecia de que eles sairiam do cativeiro também aconteceu. E os profetas que eram odiernos daquela época são Ageu, Zacarias e Malaquias. E eles vão profetizando de acordo com que os acontecimentos vão acontecendo. O povo de Israel agora volta, é liberto do cativo. Só que uma coisa me chama a atenção. Uma coisa me chama a atenção, pastores, é que o povo liberto por Ciro, uma profecia bíblica a qual Deus tinha liberado para o povo, de que eles seriam libertos. A um dado momento eles seriam libertos. E agora essa profecia vai se cumprir. Ciro, usado por Deus,
ele vai libertar o povo, brigar pelo povo, pela situação, aonde dá o escape para o povo sair e voltar para a terra. Porém, o que me lamenta é que o povo, mesmo tendo a liberdade, não queria voltar. O povo se arraigou à terra da Babilônia, pastor Vanderlei. O povo se apegou às coisas da Babilônia, construíram casas, compraram roupas, se apegaram à terra da Babilônia, uma terra que não era deles e que Deus não tinha dado para eles. Que situação caótica, aonde o pecado ele nos desmoraliza, e para a terra que ele nos leva não é terra fértil. O pecado, a terra que o pecado nos conduz não é terra fértil. E eu não consigo entender como o povo se apegou àquela terra. Criaram raízes ali, numa terra que Deus não. Agora, Deus ele libera a palavra, e aquele povo tinha condições de voltar. E mesmo que não tivessem, os próprios babilônicos ofereciam para eles recursos para que eles voltassem. Você está conseguindo me entender? Você está conseguindo me entender que o seu lugar não é lugar onde o pecado está? A opção do pecado nunca é para nós, jovens. A opção de pecar nunca é para mim. Uma certa vez eu disse isso ao pastor Vanderlei: eu posso não ter nada em casa, mas a opção de roubar não é para mim. Eu posso não ter uma roupa favorável, mas a opção da inveja não é para mim. Eu posso não estar nos melhores lugares, mas a opção do desespero nunca é para mim. É necessário eu aguardar um tempo de Deus para minha vida. É necessário eu aguardar um tempo de Deus para minha vida. O povo se apegou a uma terra que não era deles, e isso me entristece. Essa palavra me confrontou a semana inteira. Eu dizendo para Deus: Deus, como é que pode um povo se apegar a uma terra que o Senhor não deu? O Senhor permitiu, mas não deu. A gente confunde a permissão de Deus com a vontade dEle. Não confunda aquilo que Deus está permitindo. Deus está permitindo, Deus está tolerando, e você está avançando. Deus está permitindo, e você não olha aonde está a vontade de Deus. Mas aí chegou um momento em que o povo voltou, e não voltaram todos. Grande maioria voltou com Zorobabel, o primeiro líder. Voltaram para Jerusalém. Ficou um cadinho, como diz o mineiro, ficou um cadinho de povo para trás. E agora estava ali com Esdras. E Esdras vem e traz a última porção de povo que estava ali. Eles voltam para Jerusalém, e Jerusalém é a terra que Deus prometeu. Só que agora a condição desse povo ainda continua triste. A condição desse povo ainda continua abominável, porque você olhava para eles e via um povo de cabeça baixa, um povo entristecido, um povo abatido, um povo que não tinha perspectiva de vida. Você já andou com pessoas assim? Pessoas pessimistas. Não, acabou, eu não sei nem porque eu saí de lá. E estavam aqui agora nessa situação. Porém agora começa um trabalho de Deus.
na reconstrução do templo. Zorobabel, ele começa a reconstruir o templo para voltar a adorar a Deus. Porque não adianta. O que nos volta para Deus é o caminho da adoração. Não adianta, eu posso estar afundado no poço do pecado, mas é o caminho da adoração que me volta para Deus. E Deus, ele procura. Aí o povo ergue o templo, porque eles tinham a mentalidade de que o templo era lugar de adoração. Reconstrói o templo, reconstrói os muros com Neemias. Aí a alegria começa a voltar no povo. O povo melhora a autoestima. Só que aí eu te pergunto: é suficiente? Você ter uma boa performance do templo erguido, você ter as paredes, os ar-condicionados, a melhor performance que você pode ter e erguer. E eu lhe pergunto: é o suficiente para você estar em paz com Deus? É o suficiente para a verdadeira adoração? Um templo erguido, as paredes levantadas, os ar-condicionados ligados, é suficiente para você adorar a Deus? O povo estava agora numa situação de reabilitação de autoestima. A autoestima estava voltando, mas as paredes não são suficientes. Tá melhor? Ei. As paredes por si só não são suficientes. Os ar-condicionados, a melhor performance, pastor Vanderlei, por mais que seja interessante ter o conforto, não é o suficiente para uma adoração, não. Para se voltar para Deus, não. Aí o povo agora, eles deparam com o capítulo de número 8 de Neemias. No capítulo 8, você que com sua Bíblia aberta, você percebe que eles são reunidos para um evento importantíssimo. Um evento que eles começaram a continuar um segmento que aprenderam no cativeiro. Para informe de conhecimento, Esdras é quem idealiza o que é a sinagoga dentro do cativeiro. É Esdras quem traz a ideia de o que é a sinagoga dentro do cativeiro. A sinagoga, ela foi criada para manter a identidade do povo de Deus através da palavra. Se quer manter a identidade, uma identidade que estava agora outrora perdida, uma identidade que estava manchada, ela pode ser sustentada pela palavra de Deus. Ela pode ser restaurada pela palavra de Deus. É interessante que em tempos de crise, Deus, ele coloca uma semente no coração de um homem, que por muito tempo depois, o próprio Jesus participou dessa ideia, a sinagoga. Jesus visitava a sinagoga quase todos os sábados. Era de costume ter celebrações na sinagoga todos os sábados, e Jesus participou muitas delas. Daí nós temos a ideia e a importância de congregar na casa de Deus. Então, em tempo de crise, Deus, ele levanta a restauração no coração de um homem. E essa restauração, ela tem
uma eficácia maior no capítulo 8 de Neemias, aonde o povo agora está reunido. O povo está ajuntado, e a Bíblia diz que eles estão ajuntados como um homem, ou seja, a unidade era grande. Porém, mesmo unidos para ouvir a palavra de Deus, eles estavam numa praça, e isso me intrigou, porque praça é lugar de diversão, praça é lugar de entretenimento. Então eles estando inseridos no entretenimento, eles inseridos na diversão, eles preferiram ouvir a palavra de Deus. Eles deixaram de lado os momentos que iam desabilitar a mente e começar a habilitar o coração. Desabilitar a mente e começar a habilitar o coração com a palavra. A perda de tempo no entretenimento, a perda de tempo nas diversões foram preenchidas pela palavra. Eles começavam a ouvir a palavra às 6 horas da manhã e iam até ao meio-dia ouvindo a palavra de Deus. Um avivamento não acontece sem a exposição da palavra. O avivamento não acontece sem a exposição da palavra. Se o pecado destrói, a Bíblia constrói. Se o pecado desmoraliza, a Bíblia moraliza. Se o pecado te joga para baixo, a Bíblia te põe de pé, porque é a palavra de Deus. Olara chorava calacé. É a palavra de Deus que coloca o homem de pé. Jovem, é a palavra de Deus que te sustenta. É a palavra de Deus que te alimenta e que sustenta para nós dia após dia estarmos de pés. Eu posso divertir, eu posso me entreter, mas eu não devo, porque a minha atenção está voltada na palavra. Eu posso, até posso, e é isso que é ser cristão. Eu poder fazer, mas não fazer para escolher aquilo que Deus queria que eu fizesse. Essa é a nossa diferença do mundo, porque o mundo faz aquilo que quer. Eu até quero, mas eu prefiro o querer de Deus. Eu prefiro ouvir a voz de Deus. Eu prefiro receber a graça de Deus. Eu prefiro ouvir a voz de Deus. O povo se reúne, a palavra ela é exposta, porque Esdras ele tinha um propósito de vida, e quem tem propósito de vida conduz uma nação para perto de Deus. Quem tem propósito de vida conduz uma nação para a vontade de Deus. Você pensa que o propósito da sua vida ele está limitado apenas à sua casa? Você pensa que o propósito de Deus na sua vida esteja limitado apenas ao seu redor? Não, o propósito de Deus nas nossas vidas é de alcançar uma nação, é de alcançar as pessoas que estão muito mais além do que eu imagino. Aleluia. O propósito de Deus na minha vida alcança uma nação inteira para Deus. Esdras ele tinha um propósito de buscar a lei, de cumprir a lei e explicar a lei.
Esdras capítulo 7, versículo 10 descreve o propósito na vida deste homem. Este homem é um exemplo, modelo para nós, de buscar, cumprir e explicar a lei. Aí quando ele começa a expor a lei num púlpito de madeira, é aqui que entra o púlpito de madeira. E a minha geração precisa de púlpito de madeira. Você vai me entender o que é um púlpito de madeira. Ele numa plataforma chamada bema, ele se eleva no meio da praça, abre a lei e começa a explicar ao povo. E a Bíblia diz que o povo entendia a lei, entendia ao ponto de que começavam a chorar, e choravam muito, muito, muito. Só de ouvir a lei eles choravam e lamentavam-se, porque não adianta os muros levantados, não adianta os templos erguidos, se no púlpito não estiver a palavra de Deus. Púlpito sem palavra não é púlpito. E púlpito de madeira fala de simplicidade. O evangelho de Jesus nunca precisou ser imposto a ninguém, apenas exposto. Você apresenta o evangelho às pessoas e elas recebem de bom coração. Nunca, pastores, precisamos impor o evangelho. Você expõe a palavra de Deus e as pessoas são confrontadas, constrangidas pelo poder da palavra de Deus. Eu preciso ser confrontado com a palavra de Deus. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver que a minha condição está em demérito, não está ainda do padrão que Deus quer. Porque a gente olha para muitas pessoas e diz assim, até uma força de expressão: nossa, aquele jovem é cheio de Deus, aquele cantor é cheio de Deus. Mas Deus de fato nunca falou a alguém que é cheio. O que a Bíblia nos ensina é que Deus diz: enchei-vos. Porque quem sabe o temperamento, o tempo certo de que está cheio, não é quem olha para fora, é quem sabe o que está de dentro. É quem conhece o lado de dentro, que sabe a hora que está cheio. Aí a gente olha pela boa oratória, pela postura, está cheio. Mas a Bíblia diz: enchei-vos. Enchei-vos. Quem disse está cheio não é eu, não é você, é aquele, é Ele, o grandão da Galileia, o Nazareno, o cordeiro que foi morto. É Ele que sabe a hora que o vaso está cheio. É Ele que sabe a hora em que o obreiro está preparado. É Ele quem sabe a hora que a irmã do ciclo de oração merece receber a vitória. É Ele que sabe a hora que o crente está pronto, apto para a salvação do eterno poderoso Deus. Aleluia. Púlpito de madeira. Nós não precisamos de sofismos, nós não precisamos de sofisticações, de belas performances. Nós precisamos de simplicidade.
A melhor forma de você entender uma pessoa é de forma simples, se apresentando de forma simples. É por isso que quando nós vemos grandes empresários, inclusive o dono da empresa onde eu trabalho, quando ele chega em nossa presença, ele cumprimenta a todos, e a gente olha para ele e fala: rapaz, esse cara tem tanto dinheiro, mas é simples, sabe atuar no meio do simples. E a gente busca isso porque as pessoas que são exaltadas nós repugnamos, nós nos afastamos, mas o simples nós sempre queremos ter por perto. As pessoas que são simples, a gente sempre quer tê-las por perto, Igor. E o Evangelho de Jesus, a lei de Deus é simples. É simples a lei de Deus. Ela precisa ser exposta. Esdras me constrange porque Esdras tinha caráter, e bom caráter. Caráter é a marca da pessoa. Caráter é a estampa da pessoa. Quando você olha para a pessoa, você lembra da marca dela. Aquela pessoa é honesta, aquela pessoa é simples. Aquele pastor, ele é simples. Aquele pastor é ungido. Faz parte do caráter. Porque Esdras vivia o que pregava e pregava o que vivia. Vivia o que pregava e pregava o que vivia. Faz parte do caráter. Em tempos de crise da nação brasileira, aonde nós podemos ver muita mistura, muitas pessoas se autopromovendo pelo Evangelho, nós não podemos deixar de lado a simplicidade do Evangelho. Nós não podemos deixar de lado a simplicidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela cabe em qualquer coração. A palavra de Deus, ela é cabível a qualquer coração. Estou caminhando para o fim. A razão da nossa fé, o maior objetivo da nossa fé, também teve um púlpito de madeira. O seu púlpito estava posto no Calvário. E no Calvário ele expõe a maior pregação que nós já poderíamos receber. O púlpito de madeira da razão da nossa fé é exposto uma pregação que é incomparável, que pregador algum não poderia pregar. O púlpito de madeira do meu Jesus foi a cruz do Calvário. O púlpito de madeira do meu Jesus foi a cruz do Calvário, aonde a mensagem mais simples foi pregada. De princípio ela começa assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Oh Pai, perdoa porque ele não sabe o que fazem. Quer simplicidade melhor? Quer simplicidade maior? Aonde os fariseus olhavam para ele e diziam: como podes tu curar no dia de sábado? Dizer para eles: perdoa os teus pecados.
Ele dizia: é mais fácil dizer levanta e anda, ou também perdoados são os teus pecados. Amém. É a mensagem mais simples da história. Mais simples. É incompreensível para quem não quer entendê-la. É incompreensível para quem não quer recebê-la. Ele começa ainda expondo a sua pregação, aonde ele revela a sua humanidade, dizendo: filho, aí está a tua mãe. Mãe, aí está o teu filho. Cuide. A simplicidade, ela nos traz o carinho do amor. É perceptível que na simplicidade nós conseguimos olhar com os olhos de amor, pois o próprio Jesus disse: sejai-vos simples como a pomba. Se você for analisar o sistema ocular da pomba, você vai entender o que é o olhar de amor. Aí Jesus também diz a quem estava do lado, ele libera uma oração para o céu, libera uma oração para quem estava no pé da cruz, libera uma oração para quem estava do lado da cruz, e libera uma oração para si mesmo. Para quem estava do lado da cruz, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A pregação de Jesus também é recheada de simplicidade e promessas, e ele cumpre aquilo que fala. Na pregação do púlpito de madeira do meu Jesus, ele revela a sua humanidade, dizendo: tenho sede. Sou humano, sou homem, tenho sede. E deram para ele vinagre e fel. Ele, experimentando, não quis beber. Continuou pregando, ao ponto de que na pregação ele se sente sozinho. E ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aonde as pessoas rodeavam o púlpito de madeira do meu Jesus, na pregação ele se sente sozinho, porque muitos olhavam para ele com um olhar de deboche, de escárnio. Muitos olhavam para ele com um olhar de dó. Muitos olhavam para ele pensando que ele morreria ali. Coitadinho dele, sofreu tanto, ao ponto que ele se sente só, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre os seus ombros. Tudo isso numa pregação do púlpito de madeira. E ele diz para Deus: eu estou sozinho nessa pregação. Eu estou sozinho hoje, agora, mas para sempre eu nunca mais estarei sozinho. Há um povo que eu vou levar para comigo. Há um povo que eu vou levar para comigo. Eu nunca mais estarei sozinho. Estarei glorificado ao lado de meu Pai para sempre. E ele diz, resumindo essa pregação, ele diz: está consumado.
Foi a mensagem do meu Jesus. A conclusão dela, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu agradeço a minha oportunidade e entrego o meu espírito. A minha geração não pode se esquecer de um púlpito de madeira. Lembre que quando você estiver nos patamares mais altos da vida, seja profissional, seja no relacionamento, seja em qualquer área da sua vida, não se esqueça do patamar do púlpito de madeira. Não se esqueça da simplicidade do evangelho. Não se esqueça de que um coração humilde é um coração que verá a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus, jovens? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. A pregação é simples, é frágil. No templo não é lugar de se aparecer. No templo é de você revelar as suas fraquezas e receber a graça, o poder, o renovo, a restauração pela palavra de Deus. O meu coração ferve por essa pregação simples, ao ponto de eu não entender o porquê de tamanho amor e pregar tão simples assim como Jesus. Tão simples. Esdras tinha um conhecimento vasto, um conhecimento absurdo da lei. Mesmo assim ele explicou pausadamente para que cada um entendesse, ao ponto que eles choravam e estavam de frente à porta das águas. A porta das águas é símbolo de arrependimento. É o poder da palavra que vem me lavando, vem me limpando por dentro. A palavra, ela vem me limpando e tirando toda a mancha, todo pecado que vem me contaminando. A palavra, ela vem com um poder de limpeza, ao ponto de que eles não queriam parar de chorar. Não queriam parar de chorar mais. Imagina a multidão de pessoas chorando. E naquela plataforma, se você calcular comigo, você pode perceber, observando o texto, que tinha cerca de 21 ministros. E aqueles 21 ministros dizendo: calmem-se, acalem-se, calem-se. Hoje não é dia mais de choro, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Há uma força de Deus, pastor Fernando, que nos renova dia após dia, e nela nós temos a alegria da salvação. Em meio às adversidades e às tentações que o diabo permite sobre nossas vidas, as tentações não é pecar. Você cair na tentação que é pecado. Só que nós não sabemos lidar no ato da tentação, porque nós somos frágeis, porque nós somos simples. Aí eu preciso me encher da simplicidade da palavra, me lembrar que a palavra de Deus é quem vai me sustentar para eu resistir à tentação naquele momento.
e não ser levado cativo pelo pecado, e não permitir que o pecado me destrua por dentro. Os templos foram erguidos, o templo foi erguido, os muros foram levantados, mas ainda faltava a palavra de Deus. Faltava ainda a exposição da palavra. E é isso que eu quero dizer. É aqui que eu fecho a minha mensagem. O nosso estereótipo pode estar e deve estar também bem cuidado, mas o nosso introspectivo deve estar cheio da palavra. Cheio da palavra. Não tem outro caminho, jovem. Não tem outro caminho, homens e mulheres que estão aqui neste culto. Não tem outra solução a não ser a exposição da palavra de Deus, para se encontrarmos com o Deus da palavra. Ao tanto que expomos a palavra, um dia nós encontraremos com o Deus da palavra. É com essa mensagem que eu quero chamar a sua atenção, para que nós possamos, recebendo essa palavra, assim como Esdras, vivê-la. Entender que a simplicidade, ela cabe em qualquer lugar. Isso mesmo, Igor, prepara. E já dizia Marcus Tuller que não é tão simples conhecer a simplicidade. Não é tão simples conhecer a simplicidade. A palavra da cruz, a pregação do púlpito de madeira, revela a nossa fragilidade, mas também revela o poder de Deus ressurreto em nossas vidas. O poder de Deus ressurreto em nossas vidas. Saia daqui convicto nesta noite que a palavra te limpou, que a palavra te lavou e que você está convicto de que há um encontro preparado com o Deus da palavra. Há um encontro preparado para nós com o Deus da palavra. Eu espero ansiosamente encontrar com o Deus da palavra. Aqui na terra eu vivo, procuro viver dia após dia a palavra, mas um dia vai chegar, e esse dia é o dia que eu vou me encontrar com Deus da palavra. Simplicidade faça parte do nosso cotidiano, faça parte das nossas vidas. Para alcançarmos pessoas aos céus, pastor Fernando, a simplicidade do evangelho é cabível em qualquer boca de fumo. A simplicidade do evangelho é cabível em qualquer universidade. A simplicidade do evangelho é cabível em qualquer prostíbulo. A simplicidade do evangelho é cabível em qualquer palácio do Planalto. A simplicidade é cabível aonde nós não imaginamos que podemos chegar. A palavra de Deus chega aonde você não chega. A palavra de Deus chegará. Quantos querem viver a simplicidade do evangelho? Quantos querem viver dia após dia a simplicidade do evangelho? Te coloque em pé comigo. Te coloque em pé comigo e renda graças a Ele.
renda louvores a Ele. É noite de choro, é noite de restauração, porque a palavra nos confronta, mas liberta, nos confronta, mas liberta. Obrigado pela pregação. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele está vivo, Ele está vivo, mas ressuscitou. Ele está vivo. Digno é o Senhor, O Calvário Ele venceu. Ele mais ressuscitou. Ele é digno, Ele é digno. Digno é Adore, o Senhor, louve a Ele nessa noite, aleluia.
O Cordeiro de Deus. O Cordeiro que era sacrificado no Gênesis é o Cordeiro adorado no Apocalipse. O Cordeiro que sacrificavam no Gênesis para adoração com Abel e Caim é o Cordeiro agora adorado no Apocalipse. O púlpito de madeira revela a pregação que ninguém poderia pregar. Ninguém tinha mérito de estar aqui nessa noite, mas por uma pregação simples e humilde, nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui diante da cruz. Nós estamos aqui e a nossa vida é voltada para Ele. Eu não posso perder o meu tempo com o entretenimento da vida. Eu não posso me perder com as coisas dessa vida. Eu não posso perder tempo vagueando pela praça da vida. Eu preciso viver a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Ele é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos.